minha fome, tu és a água que mata minha sede, tu és o pão que mata minha fome, tu és a água que mata minha sede. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro do Gênesis. Nós vamos falar sobre disciplinas espirituais. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e o versículo 26 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E o verso 26 diz: então disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem sobre ou que se movem pela terra. Senhor querido, nós te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui reunidos nessa noite, e nós te pedimos que nesse momento o Senhor envie a nós o teu Espírito Santo, para que o teu Espírito abra os nossos olhos, ele abra os olhos do nosso coração, para que possamos entender a tua palavra, e ao entender a palavra possamos praticar a palavra, e ao praticar sermos, ó Deus, transformados e agraciados pela prática da palavra. Nós te pedimos isso nessa noite, agradecidos em o nome de Jesus. Quem crê, diga. A Escritura, irmãos, ela começa com a afirmação da pessoa de Deus. O texto bíblico, ele nunca se propôs a tentar defender a existência de Deus. Quando você lê a Bíblia em nenhum momento tenta nos advertir ou nos fazer crer que Deus existe. Pelo contrário, a Bíblia simplesmente afirma a existência de Deus. E ela começa dizendo que todas as coisas, elas têm início, elas partem desse Deus. Amém? Elas partem de Deus, elas começam em Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Agora, quando você vai lendo o texto bíblico, você vai tendo uma compreensão mais precisa a respeito de quem é Deus, a respeito da pessoa de Deus, porque a revelação de Deus é uma revelação progressiva. Você não conhece tudo a respeito de Deus apenas lendo Gênesis, você precisa ler o texto sagrado, do começo ao fim, para você perceber essa progressão na revelação de Deus, no conhecimento de Deus. E quando a gente vai lendo o texto bíblico, principalmente quando a gente entra no Novo Testamento, a gente descobre que o nosso Deus, apesar de ser um único Deus, ele é um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. O nosso Deus é um único Deus, mas ele subsiste em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Até mesmo aqui no texto do Gênesis você pode perceber a presença dessas três pessoas, porque ao fazer a leitura de Gênesis capítulo 1, você vai perceber que Deus, ao criar todas as coisas, por intermédio da sua palavra, tinha com ele, desde o princípio, a presença do seu Espírito. Então Deus cria tudo por intermédio da palavra, e tem com ele, desde o princípio, a presença do seu Espírito Santo. E o Novo Testamento, principalmente o Evangelho de João, interpretando para nós essa formação de todas as coisas no texto do Gênesis capítulo 1, vai dizer para mim e para você, que essa palavra que dá vida a todas as coisas, dá sentido a todas as coisas, sustenta todas as coisas, dá propósito a todas as coisas, ela só pode ser Deus, porque só Deus pode dar a vida, sustentar, criar, dirigir todas as coisas. E se a palavra de Deus faz isso, então essa palavra é uma pessoa. João diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E nós vamos perceber que esse Espírito de Deus, esse Espírito que pairava sobre a face das águas, enquanto Deus, por meio da sua palavra, ordenava e criava todas as coisas, esse Espírito é o próprio Deus, é o Espírito de Deus. Amém? Portanto, nós estamos vendo três pessoas distintas: o Pai,
ou Deus, a palavra e o seu Espírito. Mas não são três deuses, mas apenas um único Deus, três pessoas distintas. Por que eu estou dizendo isso para os irmãos? Porque a Escritura começa nos falando ou fazendo referência da pessoa de Deus. O texto bíblico começa afirmando: no princípio, Deus. Antes de tudo, Deus. Deus é o princípio de tudo. Agora, esse Deus, quem nós cremos, ele não é singular, ele é uma comunidade de amor. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. O nosso Deus é um Deus relacional. E diz Agostinho de Hipona que esse Deus, ele transborda tanto em amor. Esse Deus é uma comunidade de amor e ele transborda tanto em amor, que esse Deus, ao transbordar em amor, ele decidiu então criar todas as coisas para que toda a existência, todos os homens, toda a ordem criada, pudessem conhecer o amor de Deus. A razão de nós existirmos, a razão de tudo existir, tem apenas um único propósito, e o propósito é conhecermos a Deus e fazê-lo conhecido. Vivemos para a glória do teu nome, compreendemos um pouco mais de quem Ele é, experimentamos desse transbordar do amor de Deus, experimentamos desse transbordar da sua graça, e tornar essa graça, esse amor conhecido de outras pessoas, amém? Então o nosso Deus é um Deus relacional, tudo começa nele, e Ele então, essa comunidade de amor, decide criar todas as coisas para que tudo que é criado a partir dele possa então experimentar desse amor que ele desfruta desde a eternidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Até aqui todo mundo comigo? O texto diz que esse Deus então ele cria um homem, e ele cria um homem conforme a sua imagem. Vocês estão aqui, gente? Vocês estão dormindo? Se vocês estiverem dormindo, eu tenho um antídoto para o sono. Tenho 2 copos d'água aqui, né? Eu acabo com a chapinha das irmãs, aleluia. Estou brincando. Deus decide criar o homem, e o texto bíblico diz que ele cria o homem à sua imagem e semelhança. E nós já definimos um pouco desse conceito de imagem e semelhança. O que significa Deus ter criado o homem a partir de si, imagem e semelhança? E nós vimos que ou podemos usar, né, essa expressão usada por Moisés, imagem e semelhança, entender que essa expressão significa que o homem nada mais é do que o espelho de Deus, ou o modelo de Deus para toda a ordem criada. Como é que os seres criados, a criação, os animais, as plantas, como é que a ordem criada poderia compreender um pouco mais a respeito da existência de Deus? Muito simples. A ordem criada poderia conhecer um pouco mais a respeito de Deus a partir do ser que Ele criou o mais próximo de si o quanto Ele pôde, os seres humanos. O homem era o espelho de Deus para toda a criação. É isso que significa imagem e semelhança. Ou nós podemos entender um pouco disso a partir da etimologia das palavras, e entender que a palavra imagem significa que o homem foi criado à sombra, à cópia, à réplica, à estátua de Deus. Isso significa que o homem, em toda a extensão do que ele foi criado para representar a Deus. Ele foi criado para ser essa imagem de Deus. E a palavra semelhança, a palavra demute no hebraico, significa que Deus encheu esse homem com as características peculiares, os atributos comunicáveis do seu caráter. Ou seja, Deus deu a ele santidade, Deus deu a ele inteligência, Deus deu a ele bondade, Deus deu a ele capacidade de raciocínio. Os atributos comunicáveis de Deus foram dados ao ser humano para que ele fosse o reflexo, para que ele fosse o espelho, para que ele fosse o modelo de Deus para toda a criação. Agora perceba algo: uma vez que Deus é uma comunidade de amor, Pai, Filho e Espírito Santo, quando Deus vai criar um ser, sua imagem e semelhança, Ele não pode criar um ser individuado. Ele não cria um ser indivíduo, mas Ele cria também uma comunidade de amor. Deus cria um casal, homem e mulher. Nós sabemos que na narrativa bíblica, a mulher é formada do homem. Mas presta atenção, gente, para você que fala assim: eu tenho Deus
E se eu tenho Deus, eu já tenho tudo. Presta atenção, o texto bíblico mostra para mim e para você, que Adão estava no lugar perfeito. Ele era um homem perfeito dentro das suas possibilidades, da realidade a qual Deus criou, e ele tinha um relacionamento perfeito com Deus, mas o texto bíblico diz que ainda assim, ele sentia falta. O texto diz que ao observar a ordem criada, ele não encontrava alguém que lhe fosse idôneo. Por quê? Porque Deus nos criou para relacionamento. Deus nos criou para comunhão. Ele é um Deus de comunhão, e uma vez que Ele é um Deus de comunhão, Ele também nos criou para termos comunhão. Deus cria, mas Ele não cria um indivíduo, Ele cria uma comunidade, Ele cria macho e fêmea. E é interessante que o texto bíblico diz que quando Adão olha para sua mulher, ele diz: esta é osso dos meus ossos, ela é carne da minha carne, e ela será chamada varoa, porquanto de mim ela foi tirada. Presta atenção, eles eram uma comunidade de amor, querido. O próximo, mais próximo de Adão era a sua mulher, e havia entre eles um relacionamento perfeito, porque Deus os havia criado exatamente para se relacionar. Amém? Gente, presta atenção, o ser humano é tão carente de relacionamento, tão carente, que bloquearam o WhatsApp por algumas horas e o povo ficou louco. O pessoal ficou doido. Eu sei, presta atenção, eu sei que o WhatsApp está longe de ser a perspectiva real de um relacionamento ideal que nós precisamos. Mas gente, olha só, uma ferramenta que foi bloqueada, poucas horas, o Brasil entrou em pandareco, perdão, até o Zuckerberg deu palpite no nosso país aqui hoje, até ele, o cara dava 50 mil coisas, travaram o WhatsApp, isso é um absurdo. A outra ferramenta, o Telegram, o Telegram, em menos de 3 horas, adquiriu mais de 1.500.000 usuários. Não vou nem perguntar quem entrou no Telegram aqui. Mais de 1.500.000 usuários em poucas horas. Sabe por quê? Presta atenção. Porque os seres humanos, eles carecem de relacionamento. Nós fomos criados para isso. O nosso Deus é um Deus de relacionamento, e nós fomos criados à sua imagem e semelhança para termos relacionamento com Deus, para termos relacionamento uns com os outros, e para termos relacionamento com a criação. Nós fomos criados para nos relacionar. Essa é a realidade, esse é o propósito de Deus para nós. Fomos criados para viver para a glória do teu nome, para desfrutarmos do seu amor, mas isso se dá nas diferentes relações que nós desenvolvemos no decorrer da nossa vida, na relação que nós temos com o próprio Deus, na relação que nós temos com o nosso próximo, e na relação que nós temos com a ordem da criação. Amém, irmãos? E o texto mostra que, enquanto o homem estava em obediência a Deus, e dentro dessa realidade, desse propósito, todas essas perspectivas de relacionamento funcionavam perfeitamente. O seu relacionamento com Deus era perfeito, o seu relacionamento com o próximo era perfeito, e o seu relacionamento com a ordem criada era perfeito. Os mandatos culturais, nós chamamos de mandatos culturais, essas ordens que Deus deu ao homem aqui, nesse texto que acabamos de ler, todos eles eram cumpridos devidamente dentro da perspectiva a qual Deus havia tensionado a cada um deles. Amém, irmãos? Mas, venha comigo por favor, no capítulo 3, de Gênesis. Nós sabemos o que aconteceu, capítulo 3 do Gênesis, versículo 6, o texto bíblico diz: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu ao seu marido que comeu também. E os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, e então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. E ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor que andava pelo jardim,
quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde estás? Então você conhece a narrativa bíblica. Deus cria o homem, dá a ele uma mulher, e o texto diz que Deus ordena a ambos, ou ordena ao homem, e consequentemente por meio dele a sua mulher, como você assim preferir. Deus diz para eles que de todas as árvores do jardim eles poderiam comer livremente, mas da árvore que estava no meio do jardim, eles não deveriam comer, porque no dia em que dela eles comessem, eles morreriam, os olhos deles se abririam e eles experimentariam de morte. E presta atenção, até na hora de pecar, eles decidiram pecar em conjunto, né? Eles não dava para pecar sozinho, eles tinham que pecar, então vamos pecar os dois. Se é para morrer, então vamos morrer logo os dois uma vez. E o texto bíblico diz então que a mulher sucumbe à tentação da serpente, ela toma do fruto, come, mas o seu marido come com ela. E o texto mostra que a partir desse momento em que ambos comem do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, essa perspectiva de relacionamento que Deus havia tensionado a eles, ela começa a se alterar, ela começa a mudar. O texto bíblico diz que o homem ouve os passos de Deus, que caminhava na direção dele no jardim, e o texto diz que o homem sente medo de Deus e ele se esconde. Agora presta atenção, gente, o texto bíblico não descreve para nós qualquer tipo de alteração na pessoa de Deus. Não existe no texto bíblico nenhum indício de que por causa da desobediência do homem, algo em Deus tenha mudado. Pelo contrário, toda a descrição do texto bíblico é para nos mostrar e fazer entender que algo no homem havia mudado por causa da sua desobediência, e não em Deus. Porque, escuta só, gente, não é Deus quem muda com o nosso pecado, somos nós quem mudamos. Não é Deus quem muda conosco, somos nós que mudamos com Ele por causa do nosso pecado, porque o pecado não altera Deus, o pecado altera o ser humano. Não existe nada em Deus de diferente, o que está diferente agora é o homem. O pecado, irmãos, preste atenção, o pecado, e nesse caso o pecado descrito aqui, é o pecado da desobediência a uma ordem expressa de Deus, que segundo os pais da igreja, tem a ver aqui com o orgulho, com o desejo de serem como Deus, sem necessariamente depender de Deus. Esse pecado da soberba, esse primeiro pecado no qual Lúcifer sucumbiu: subirei até os céus, eu vou ser como Deus, vou me assentar no trono acima das estrelas. Esse mesmo pecado parece que ele é introjetado no coração dos primeiros pais, e eles, assim como Lúcifer, sucumbem a esse pecado, caem nesse pecado, e por causa disso o relacionamento com Deus, ele começa a ser diferente. Eles começam a sentir algo a respeito de Deus, que eles nunca haviam sentido antes. Eles começam a sentir medo de Deus, medo. O texto bíblico diz que o homem diz: eu tive medo do Senhor, e por isso eu me escondi. Até então o texto bíblico mostra para nós que a perspectiva do relacionamento de Deus com o homem era quase que de uma, vou dizer assim, quase que de uma parceria, porque no cumprimento das funções que o próprio Deus havia dado a ele, o próprio Deus lhe auxiliava. Deus havia dado ordens a ele, mas o homem recebia de Deus graça, instrução, para que aquelas ordens fossem cumpridas. Mas agora o homem olha para Deus, e ele não vê mais em Deus alguém a quem ele possa buscar graça, alguém a quem ele possa buscar direção. Ele olha para Deus agora, e ele vê em Deus alguém de quem ele quer ter medo, de quem ele quer se distanciar, alguém de quem ele quer se esconder. Mas o pecado não altera apenas a perspectiva do relacionamento com o homem com Deus. Você vai perceber que o pecado também alterou a perspectiva do homem com a sua mulher. Antes da queda, o homem olha para a mulher e diz: esta é osso dos meus ossos, ela é carne da minha carne, e ela será chamada varoa, para quanto de mim ela foi formada. Mas após a queda, o homem olha para a mulher e diz: foi essa mulher aí que o Senhor me deu. Porque o pecado alterou
a perspectiva do relacionamento com Deus. O pecado altera a perspectiva do relacionamento com o próximo. E o pecado alterou a nossa perspectiva de relacionamento com a ordem criada. O texto bíblico diz que após a desobediência, passaram a nascer espinhos e abrolhos. E quando você estuda um pouquinho de biologia, você descobre que a função do espinho em uma planta é proteção. A criação passou a se proteger do homem. Aquele que havia sido dado a ela para ser o seu guarda, agora passou a ser visto por ela como uma ameaça. Toda a estrutura de relacionamento foi alterada por causa do pecado. Então presta atenção, o nosso Deus, que é uma comunidade de amor, Pai, Filho e Espírito Santo, que nos criou a sua imagem e semelhança, nos criou para termos relacionamento. E tudo estava perfeito enquanto nós estávamos perfeitamente alinhados com Deus. Mas quando nós rompemos com Deus, então toda a estrutura de relacionamento foi rompida também. Porque o rompimento com Deus é o rompimento com o próximo, é o rompimento com si mesmo, é o rompimento com toda a ordem criada. Amém, irmãos? Amém? Mas eu quero dar um passozinho ainda um pouquinho a mais com os irmãos. Vem comigo, por favor, para Atos capítulo 10. Fala comigo, comunhão. Comunhão. Nós estamos falando sobre disciplinas espirituais. E a nossa temática nessa noite falamos sobre comunhão. Atos capítulo 10, nós não vamos ler o texto para ganharmos tempo, mas preste atenção. Você conhece essa história. O Espírito de Deus, Pedro está em oração, e o Espírito Santo abre a visão de Pedro, ele é tomado de um êxtase, e o texto bíblico diz que ele tem uma visão, ele vê um lençol, ele vê uma tenda, e dentro desse lençol, dentro dessa tenda, ele vê todo tipo de animal impuro descrito pelo Antigo Testamento. E ele ouve uma voz dizendo para ele: Pedro, mata e come. Mata e come. Mas a resposta de Pedro para Deus é: de maneira nenhuma. Eu sou hebreu. Eu tenho vivido em obediência a minha vida toda. Como é que eu vou matar e comer agora o que Deus proibiu? E ele ouve por 3 vezes essa voz se repetir e a visão diante dele, mas ainda assim Pedro não entende, e ele então diz: não vou comer. Posteriormente o Espírito Santo diz para Pedro: Pedro, daqui a alguns poucos minutos, alguns homens vão aparecer à tua porta atrás de você, você deve acompanhá-los, vai até eles, eu tenho uma obra maravilhosa para realizar lá. E você conhece a história. Quando Pedro entra na casa de Cornélio, a primeira coisa que Pedro diz para aquelas pessoas, após ouvir o discurso de Cornélio, é: ora, vocês sabem que não era lícito para mim, Pedro, judeu, estar aqui dentro da casa de um gentil. Preste atenção, gente, olha o que Pedro está dizendo: vocês sabem que não era lícito para mim, judeu, estar aqui dentro da casa de um gentil. Agora, irmãos, preste atenção. Por que essa barreira entre gentios e judeus ela foi formada? Porque se nós olharmos, preste atenção, se nós olharmos para a narrativa bíblica, você vai perceber que a intenção de Deus ao levantar os judeus sempre foi, por meio de Israel, salvar todas as nações da terra. Deus nunca teve o interesse de que uma barreira fosse formada entre judeus e gentios. Pelo contrário, Deus desejava, por intermédio de Israel, conforme descrito em Gênesis 12, por meio desse povo, ter um testemunho para si entre as nações, para que todas as nações conhecessem o Deus de Israel e decidissem servi-lo. Mas preste atenção, gente, por causa do pecado, escuta só, por causa do pecado, todo privilégio que foi dado por Deus na história ao povo de Israel, o privilégio que foi dado como um serviço para as nações, se tornou para eles numa ocasião para construírem uma barreira. Presta atenção, o pecado desvirtuou as nossas relações, a relação com Deus,
a relação com si mesmo, com o próximo e com a criação. Mas Deus na história decide então levantar um povo para que por meio do testemunho desse povo, ele possa alcançar as nações. Mas esse privilégio dado por Deus, na história a um povo, para serviço, se tornou na mão desse povo uma ocasião para a construção de uma barreira, para a construção de um obstáculo. Porque presta atenção, gente, todo privilégio, quando ele não é bem entendido, ele se torna nas nossas mãos um empecilho para o relacionamento, ou uma ocasião para não nos relacionarmos, ou uma barreira para não nos relacionarmos. Pense em quantas pessoas, preste atenção, pense em quantas pessoas, e talvez até em você mesmo, que por causa desse desvirtuado pecado, recebe uma dádiva favorável de Deus, que deveria ser usado para serviço, mas se torna em você parte do ego, infla o seu ego, e aquilo que deveria ser usado para serviço, se torna uma ocasião para distanciamento, para barreira, para se afastar das outras pessoas. Pedro diz assim para Cornélio: olha, eu não deveria estar aqui, pelo contrário, ele deveria estar lá, porque o evangelho que foi dado aos judeus, era também para alcançar os gentios, mas aquilo que foi mal entendido, em função do pecado, se tornou na história, irmãos, uma barreira de separação, entre judeus e entre gentios, entre judeus e gentios. Eu quero dizer para você nessa noite que existem basicamente duas coisas que nos separam realmente de nós termos comunhão. A primeira coisa que nos separa de termos comunhão é o pecado. Deus nos criou para relacionamento, mas por causa do pecado nós temos dificuldade de nos relacionarmos uns com os outros. Mas existe uma outra coisa que nos separa, é quando nós não entendemos os privilégios que Deus nos dá, que devem ser usados para serviço, e nós usamos eles não para servir os outros, mas para nos separarmos dos outros. Nós começamos a nos distanciarmos das pessoas, exatamente por causa dos privilégios que Deus vai nos dando. Nós vamos construindo barreiras, nós vamos construindo muralhas, nós vamos construindo obstáculos. Aquilo que nós deveríamos pegar para construirmos pontes, para nos ligarmos, afinal de contas, são benefícios, privilégios dados por Deus para o serviço, nós começamos a usar como uma desculpa para nos separarmos dos irmãos, para nos afastarmos dos irmãos. Mas presta atenção, gente, Deus na história, Ele resolveu esse problema da separação, amém? Tanto do pecado quanto dos privilégios, e Deus resolveu isso através de uma pessoa, a pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Venha comigo para Efésios, por favor. Efésios capítulo 2. Deus nos cria para a comunhão, porque Ele é um Deus de comunhão, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele cria uma comunidade de amor, para que a partir dessa comunidade de amor, o relacionamento com Ele, o relacionamento consigo mesmo, com o próximo e com a ordem criada, ele aconteça. Mas os homens escolhem o caminho da individualidade, do individualismo, e em função disso o relacionamento com Deus é quebrado, o relacionamento consigo mesmo é quebrado, com o próximo é quebrado, com a ordem natural é quebrada. E pior, aquilo que Deus dá na história como um privilégio para que os homens sirvam outros homens, se torna na mão desses homens uma ocasião para construírem barreiras. Os homens pegam o privilégio e deturpam o privilégio, e decidem então construir muros em volta de si, para ao invés de servirem outros homens, se separarem desses homens. Mas Deus resolveu isso na história. Em Efésios capítulo 2, verso 11, o apóstolo Paulo diz: portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios, por uma questão de nascimento,
e vocês eram chamados de incircuncisão, por aqueles que se chamam circuncisão, que é uma marca feita no corpo por mãos humanas, que naquela época vocês estavam sem Cristo, vocês estavam separados da comunidade de Israel, vocês eram estrangeiros quanto às alianças da promessa, vocês eram sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Alguém pode dar uma glória a Deus? Então nós fomos aproximados mediante o que, irmãos? O sangue de Cristo. Preste atenção, mediante o sangue de Cristo, nós fomos aproximados de Deus. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Não por outro meio, não por uma outra forma, não de uma outra maneira, mas por meio do sangue de Cristo nós fomos ligados a Deus. Não é por mérito, não é por obras, não é por aquilo que você faz, é por aquilo que Cristo fez. Por Ele nós fomos aproximados de Deus, mas não apenas fomos aproximados de Deus, por causa do sangue de Cristo, nós somos aproximados uns dos outros, por causa da pessoa de Jesus Cristo, nós somos ligados novamente. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? E não apenas isso, mas por causa do sangue de Cristo, irmãos, toda a criação está sendo restaurada ao seu devido lugar. O relacionamento com toda a ordem criada está sendo restaurado perfeitamente por causa do sangue de Cristo. Essa semana eu ouvi um jovem falando um pouco, ele estava discursando a respeito das questões legais, da questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo. E no final do discurso dele, ele falou algo muito interessante. Ele falou assim: não importa qual seja a tua perspectiva escatológica, ainda que a sua perspectiva escatológica seja a mais cruel possível, a mais terrível possível, ainda que você entenda que o mundo está caminhando para o colapso, ainda assim nós vamos trabalhar para que esse mundo seja melhor. Ainda que a gente saiba que o mundo esteja caminhando para o seu fim, ainda assim nós vamos trabalhar para que as coisas elas reflitam cada vez mais a imagem de Deus, a glória de Deus. Amém, irmãos? Nós não vamos cruzar os braços e esperar que as coisas elas sucumbam, não. Nós vamos trabalhar para que o reino de Deus seja visto em tudo que fazemos, em todas as esferas da criação. Amém, irmãos? Amém, queridos? Por causa da pessoa de Cristo, a ordem está sendo restaurada. Paulo diz que Ele nos aproximou mediante o sangue de Cristo. Versículo 14, porque Ele é a nossa paz. Quem é a nossa paz, irmãos? Jesus Cristo. Jesus Cristo. O Ariovaldo Ramos fala algo muito interessante. O Ari fala assim, que outro dia um irmão chegou para ele e falou assim: a paz do Senhor, pastor. E ele falou assim: tudo bem, irmão? E aí o irmão olhou para ele e falou assim: não, pastor, eu não disse tudo bem, eu disse a paz do Senhor, né? A paz do Senhor. Aí o Ariovaldo falou para ele: irmão, eu não estou te entendendo. Ele falou assim: como não está me entendendo? Ele falou assim: porque você está falando a paz do Senhor, mas não existe outra paz senão aquela que procede do Senhor, e tudo só pode estar bem exatamente por causa da paz que procede do Senhor, porque qualquer outra coisa é trégua, só Cristo pode trazer paz, só Cristo. Nós temos às vezes, irmãos, construído relacionamentos na base da trégua, ou seja, eu tenho comunhão com você, até onde as nossas ideias não conflitam. Mas presta atenção, o intuito de Cristo, irmãos, não é que a gente tenha trégua, é que a gente tenha paz. Ele é a nossa paz, o qual de ambos, Ele fez um, e Ele destruiu a barreira, aleluia, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um único corpo, por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Ele veio
e anunciou a paz a vocês que estavam longe e a paz aos que estavam perto, porque por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um único Espírito. Portanto, vocês não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Vocês estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Amém, irmãos? Preste atenção, Paulo está dizendo que Cristo resolveu o problema que existia de separação entre nós. De separação entre nós. Seja esse problema de separação em razão do pecado, seja esse problema de separação em função de entendermos de maneira equivocada o privilégio. Preste atenção, querido. O problema não estava na lei e nos mandamentos, mas na compreensão equivocada que se tem da lei e dos mandamentos, na compreensão equivocada que se tem dos privilégios dados por Deus. Quando eles são mal entendidos, isso se torna uma barreira, mas o texto bíblico diz que Cristo veio e Ele destruiu a barreira de inimizade. Agora preste atenção, meu irmão, deixa eu falar algo com você aqui muito sério. Diga comigo, destruiu. Diga para o irmão do seu lado, destruiu. Você consegue entender o impacto dessa palavra? O Paulo não está dizendo que Cristo removeu, não está dizendo que Cristo tirou, não está dizendo que Cristo colocou de lado. O Paulo está dizendo que Cristo veio e destruiu. Então, deixa eu dar uma dica para você. Se você nessa noite traz com você benefícios, privilégios que Deus te deu, e esses privilégios é o que impedem você de se relacionar com outras pessoas, eu sei como é que Cristo vai se relacionar com essas coisas. Sabe como é que Cristo vai se relacionar com essas barreiras? Ele vai destruí-las. Ele vai destruí-las. Ele simplesmente vai arruinar isso, meu irmão. Aleluia. Ele vai acabar com isso. Ele não vai acabar com você. Apesar de que em alguns momentos a gente tem uma vontade de orar para Deus acabar com alguns irmãos. Acaba com eles, né? Mas Ele vai acabar com as barreiras. Agora, irmão, preste atenção, lembrando que a barreira referida aqui era exatamente o privilégio mal entendido, era exatamente a incompreensão dos privilégios de Deus. Querido, preste atenção, se você não entende devidamente o que Deus tem te dado para serviço, Deus vai pegar isso que Ele tem te dado e Ele vai destruir isso. Cristo destruiu o muro, a barreira de inimizade. Louvado seja Deus por isso. Ele destrói, irmãos, destrói. Ele destrói. A forma equivocada como os brancos entendiam a sua cor nos Estados Unidos, Cristo destruiu isso. Destrói. A maneira como a igreja em Jerusalém entendia o privilégio dos ricos, Cristo destruiu isso. A maneira como os ricos entendiam a forma equivocada como a ceia acontecia em 1 Coríntios capítulo 11, Cristo destruiu isso. E irmãos, preste atenção, se no nosso meio existe algo que nos impede de ter comunhão, Cristo vai destruir isso, irmãos. Ele vai destruir, porque essa é a sua função, né? Aleluia. Ele é o destruidor de barreiras, glórias a Deus. Ele é o destruidor de obstáculos. Ele não é um formador de obstáculos, ele é um destruidor de obstáculos, amém? Destruidor de barreiras. Ele não destrói apenas a barreira do pecado, que nos separa de Deus, de nós mesmos, do próximo, da criação, mas Ele destrói as barreiras que nós criamos. Porque, irmãos, infelizmente, nós criamos muitas barreiras. Nós criamos barreiras de preconceito, nós somos preconceituosos, pré-julgamos alguém,
formamos um conceito equivocado daquela pessoa, e à custa desse conceito, nós não queremos nem nos relacionar com aquela pessoa. A gente ouve, porque o fulano de tal falou isso. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, o fulano de tal é a verdade? Então se ele não é, querido, presta atenção, você só vai ter de fato a compreensão precisa do outro a partir do momento que você começar a se relacionar com ele. Mas a gente acha que a gente tem o direito de confabular, de formar uma opinião sobre o outro, que não parte de um relacionamento real com o outro. Sabe o que é isso, querido? É um privilégio mal entendido. Você acha que você tem o direito de julgar alguém. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, você não tem direito nem de julgar a si mesmo. Nem de se julgar, no sentido de se condenar. Quem é você para condenar o outro? Se você não pode condenar nem a si mesmo, né? Você pode se julgar no sentido de aferir a sua consciência, aferir a sua vida. Quem é que você pensa que é para julgar o outro, querido? Mas a gente vai se achando bom demais, né? A gente vai começando a ficar crente, e a gente né? Já acha que agora eu estou balachita, né? A última Coca-Cola do deserto. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, todo privilégio mal entendido, Cristo destrói. Destrói. Se é o púlpito que te separa dos irmãos, Cristo destrói isso. Se é a tua atuação ministerial que te separa dos irmãos, Cristo destrói isso. Se é a tua ascensão social que te separa dos irmãos, Cristo destrói isso. Se você não consegue ter comunhão com alguém por causa da tua ascensão profissional, irmão, nós vamos orar por você nessa noite, para você voltar a ser aquele ferrapado e humilde, do que ficar rico e orgulhoso. Amém, querido? Cristo destrói, Ele destrói as barreiras. O apóstolo Paulo diz que de ambos os povos, Cristo fez um. Como é o nome desse povo, irmãos? Que tem as suas barreiras destruídas por Cristo. Como é o nome desse povo? Como é o nome desse povo? Igreja. A igreja é esse povo, vocês estão comigo aqui? A igreja é esse povo que teve as suas barreiras com Deus destruídas. A igreja é esse povo que teve as suas barreiras entre si destruídas por Cristo, e que agora desfrutam a partir de Cristo, de um relacionamento real com Deus, e de um relacionamento real com os irmãos, amém, querido? E deixa eu dizer uma coisa para você, o Bonhoeffer, em um dos seus livros, eu não lembro se é Discipulado ou Vida e Comunhão, Vida e Comunhão, Bonhoeffer fala um negócio muito interessante. Bonhoeffer fala nesse livro Vida e Comunhão, que um relacionamento de verdade com alguém só vai existir quando você se decepciona com essa pessoa. Sabe por quê? Porque enquanto você não se decepciona com a pessoa, você está se relacionando com a sua expectativa que você formou sobre ela. Então você formou uma imagem da pessoa, e você está ali se relacionando com essa imagem, né? Perdão. Até o dia que essa imagem cai, e você descobre que na verdade, aquela pessoa não era aquela imagem, ela é uma pessoa de verdade. E aí é que o relacionamento de verdade começa. Aí é que o relacionamento real começa. Mas a maior parte de nós é tão orgulhoso que a gente prefere se relacionar com a imagem que a gente cria do outro, com a imagem de nós mesmos que nós enxergamos do outro, que se relacionar com o outro de verdade. Ou eu já me frustrei tanto, já me decepcionei tanto, eu já fiquei tão ferido, que agora eu não quero mais me relacionar com as pessoas. Irmão, para de ser perebento, toma vergonha na sua cara e vai viver a sua vida, vai. Porque eu dizer uma coisa para você, nessa vida, querido, se você não quer se ferir, morre, meu irmão, morre. Pede para Deus te matar e vai para o céu.
Porque nessa vida, querido, você vai se machucar se relacionando com pessoas. E é por isso que Jesus Cristo disse: perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Jesus Cristo não viveu um momento sequer enganado a respeito dos seus discípulos, mas também por um momento sequer não se furtou a eles. Ele sabia quem Pedro era, sabia quem Judas era, sabia quem Tomé era, e no entanto ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não fazem, não sabem o que estão fazendo. A gente é muito nhenhenhê, irmão, pelo amor de Deus, é muito mimimi. O cara te feriu, o que você faz? Perdoa. Aí eu não consigo perdoar. Não é que você não consegue, você não quer, é diferente. Porque você prefere fazer as coisas do seu jeito do que do jeito de Deus, porque você acha que do seu jeito é melhor. Só que deixa eu dizer uma coisa para você: quem não perdoa se torna atormentado por verdugos. Quem não perdoa se torna atormentado por demônios. Quem não perdoa não recebe perdão de Deus, porque o perdão de Deus flui a nós na medida em que nós perdoamos. Ele destruiu as barreiras, irmãos. Louvado seja Deus por isso, amém? Ele destruiu. Nós somos esse povo, querido, esse povo que as barreiras entre nós e Deus, e a barreira entre nós e nós mesmos, foi destruída pela ação de Cristo, feita lá naquela cruz maravilhosa, amém, querido? Diga glória a Deus, glória a Deus. Para nós caminharmos aqui para o encerramento, venha comigo por favor para 1 Coríntios, no ano da comunhão, a última mensagem é sobre a disciplina da comunhão, amém? Nosso Deus é um Deus trino, que nos cria para termos relacionamento, mas infelizmente esse relacionamento ele se torna prejudicado na história, em função do pecado e da nossa incompreensão das graças, dos privilégios de Deus. Mas Cristo muda isso. Louvado seja Deus, Ele resolve isso rapidinho, Ele destrói as barreiras. No seu sangue, nós somos reconciliados. Na sua vida, nós somos reconciliados com Deus. Na sua vida, nós somos reconciliados com nós mesmos. Somos reconciliados com o próximo, amém, irmãos? Qual é o benefício? Quais os benefícios? Quais benefícios nós temos na nossa vida por vivermos em comunhão? Que benefícios um cristão desfruta na sua vida por viver em comunhão? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo de número 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo de número 1. O texto diz: Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e ao irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está comigo em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, e chamados para serem santos, juntamente com todos em toda parte, que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Pode ficar de pé do seu lugar, eu já vou encerrar. Qual o benefício da comunhão? Por que nós precisamos de estar em comunhão? Qual é o benefício da vida em comunhão? Preste atenção, querido. Paulo está dizendo aqui para nós, que a santificação, diga comigo, santificação, ela tem 3 pilares. O primeiro pilar da santificação, segundo Paulo, é uma ação divina. Paulo diz: os que foram santificados em Cristo Jesus. Amém? O segundo pilar da santificação é uma ação humana / pessoal. Ele diz: os que foram santificados em Cristo são chamados para serem santos. Ou seja, o que Cristo fez em nós,
Agora há uma rendição da vontade para que isso seja de fato vivido por nós. Amém? A santificação, ela tem uma ação divina, uma ação da vontade barra indivíduo barra pessoa, a rendição da minha vontade à vontade de Deus, para que a santificação realizada por Cristo seja real, porque eu já sou santo, mas ainda não. Mas a santificação tem um terceiro pilar, gente. Paulo diz que a santificação, ela é juntamente com os santos. Porque presta atenção, ninguém pode ser santo sozinho. A verdadeira santificação, ela é percebida na convivência. A verdadeira santificação é percebida no nosso convívio, no nosso relacionamento com o outro. Porque presta atenção, gente, não existe nada mais eficiente que Deus possa usar para tratar com o seu caráter do que esse irmão que está aí do seu lado. Olhe para esse irmão do seu lado e diga para ele: meu irmão, muito prazer, eu sou a sua lixa. Diga para uma outra pessoa: meu irmão, muito prazer, eu sou a sua lixa. Amém? Você, presta atenção, querido, você é a minha lixa, amém? E você me lixa bastante. Estou brincando. Eu sou a sua lixa, e eu lixo você bastante também. Nós somos lixa, irmão. Deus usa a nossa convivência para tratar com o nosso caráter. Usando aqui, o exemplo do Jonas. Cara, Deus usou Jonas para salvar Nínive, mas Deus usou Nínive para curar o coração de Jonas. Às vezes, presta atenção, querido, às vezes você acha que Deus está usando você na vida de uma pessoa, mas na verdade Deus também está usando aquela pessoa na sua vida. Deus está usando aquela pessoa para tratar você, para tratar com o seu caráter. Qual que é o benefício da comunhão, querido? É que a comunhão trata o nosso caráter, nós somos santificados. Não existe algo que trate mais o nosso caráter do que relacionamento, principalmente os relacionamentos mais próximos. Porque, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: quem te conhece de verdade é quem convive com você. Quem pode dizer se eu sou uma bênção ou não, não é você. Porque você me vê pregar aqui na frente, irmão, pregar aqui 1 hora, 50 minutos, seja lá quanto tempo for, é fácil, é só você estudar direitinho, bonitinho, e ter um tempo com Deus e tudo mais, e você vem aqui, Deus dá graça, o nome dele está sendo exaltado, ele é fiel à sua palavra, e acabou. Agora, meu irmão, a minha mãe é que pode dizer se eu sou uma bênção, porque ela me conhece. A sua esposa é que pode dizer se você é um homem de Deus ou não. O seu esposo é quem pode dizer se você é uma mulher de Deus ou não. Os seus pais é quem podem dizer para você se você é um homem de Deus ou não. Os seus filhos é quem pode dizer se você é uma mulher de Deus, um homem de Deus ou não. É quem convive com a gente e conhece a gente é que pode dizer se você é uma pessoa santa ou não. A comunhão traz esse benefício, irmãos, de tratamento, lapidação, amém? Do nosso caráter. Lapidação do nosso caráter. Você quer ver? Abra um outro texto comigo. Hebreus capítulo de número 12. Esse é o último texto que nós vamos ler nessa noite. Eu vou pedir que os diáconos, as diaconisas, já tomem os elementos da ceia. Hebreus capítulo 12. Vocês estão comigo aqui? Hebreus capítulo 12, versículo de número 7. Fica de pé aí, crente, não senta não.
Eu já estou de pé aqui há quase 2 horas. Olha só. Hebreus 12, verso 7 diz: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina, porque Deus os trata como filhos. Ora, qual é o filho que não é disciplinado? Pelo seu pai. Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Escuta isso aqui, olha, Deus falou comigo isso esses dias, irmão. Eu espero que isso aqui seja assim, ou um bálsamo ou um machado no seu coração. Presta atenção, meu filho. Se Deus está disciplinando você, se Deus está corrigindo você, se nas áreas de deficiência do seu caráter, nas áreas de fragilidade do seu caráter, você tem percebido Deus tratar com você, você deveria dar glória a Deus, porque presta atenção, meu filho. Se você sabe que existe uma área da sua vida, que você tem vivido em pecado, e você não tem visto Deus corrigir você, isso deve ser porque Deus esteja mais interessado na sua condenação do que talvez na sua salvação. O texto está dizendo para mim e para você, que se a gente não é corrigido, é porque a gente não é filho. Se Deus não está te corrigindo, meu irmão, é porque Deus não tem interesse nenhum em você. O único interesse que Deus tem em você é na tua condenação, porque Deus só corrige quem é filho. Eu sei que isso é forte, mas meu irmão, é a verdade. É a verdade. Se você está vivendo em pecado, e você não tem visto a mão de Deus torcer você, botar você no prumo, meu irmão, você não deveria estar feliz, não, você deveria estar preocupado. O livro de Hebreus diz que Esaú, rejeitando a promessa de Deus, buscou para ele um lugar de arrependimento, e ele não encontrou. Você tem ideia do que alguém suplicar diante de Deus, que seja quebrado em arrependimento, e Deus não quebrar o coração dele, porque Deus não está interessado no arrependimento dessa pessoa? O texto diz que se nós não estamos sendo corrigidos, é porque a gente não é filho legítimo, a gente é bastardo, filho ilegítimo. Verso 9: além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos nos submeter ao Pai dos Espíritos, para que assim vivamos. Nossos pais nos disciplinavam por um curto período, segundo o que lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Amém, irmãos? Seguindo a leitura: esforcem-se para viver em paz, verso 14, e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Tem alguém comigo aqui? Tem alguém comigo aqui? Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Vocês sabem que posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado, e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Isso é muito forte, irmãos. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar, que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade. Ao contrário, ao soar da trombeta e ao som das palavras tais que os ouvintes rogaram que nada mais lhe fosse dito, porque não podiam suportar o que lhe estava sendo ordenado. Até o animal que se tocar no monte deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível, que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Ao contrário, verso 22, mas vocês chegaram ao Monte Santo, ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo. Vocês chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes está escrito nos céus. Vocês chegaram a Deus,
a juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, ao sangue aspergido que fala melhor do que o sangue de Abel. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que recusaram a ouvir aqueles que advertiam na terra não escaparam, quanto mais, se nos desviarmos daquele que adverte dos céus, aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete, ainda uma vez mais, abalarei não apenas a terra, mas também os céus. As palavras ainda uma vez indicam que a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Preste atenção, o texto diz, não deixe que raiz de amargura brote aonde, querido? No nosso coração. Deus, Ele adverte, Ele corrige o filho a quem Ele ama. Por que nós devemos estar em comunhão, irmãos? Porque nós somos tratados por Deus, por meio da comunhão com os irmãos. Deus trata conosco. Deus trata com o nosso coração. Amém? Feche os seus olhos. Eu peço que você nessa noite, você passe em revista a sua vida. Não quero que você olhe para o irmão do seu lado, quero que você olhe para dentro de você. Como está a sua vida? Como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida com os seus irmãos? Talvez você esteja aqui guardando mágoa de alguém, guardando raiva de alguém. O texto bíblico diz que Deus ele usa a comunhão para tratar com a nossa vida. Nosso Deus nos criou para termos relacionamento, querido. E apesar do pecado e da nossa incompreensão, Ele resgata a nossa comunhão por meio da obra de Jesus Cristo realizada na história. Por meio de Cristo, Deus derruba a barreira do pecado, Ele derruba a barreira da inimizade, para que agora como igreja, nós possamos ter relacionamento uns com os outros. Como nós cantamos aqui nessa noite, nós somos um corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, para expressar a glória de Deus, uma família que vive o compromisso do amor de Cristo. Pai, nessa noite nós te pedimos, som das nossas vidas, nós vamos, ó Senhor, nesse momento, participarmos da ceia, nós vamos trazer à memória, Senhor, aquele ato na história de entrega do Teu Filho Jesus Cristo. Nós vamos trazer na memória nessa noite a morte do Teu Filho, Senhor, e é exatamente a morte dele, por intermédio da sua morte, que nós podemos ter comunhão com o Senhor e comunhão uns com os outros. Não nos deixe invalidarmos esse momento, Senhor, por meio das nossas diferenças, como os coríntios, ó Deus, que invalidavam, Senhor, esse momento, porque não se assentavam, Senhor, em comunhão. Os ricos comiam antes em detrimento dos pobres. Paulo diz em 1 Coríntios que eles não podiam ser louvados por isso, porque o ajuntamento deles fazia mais mal do que bem. Nós não queremos ser assim, Senhor. Por isso nós te pedimos, passa a nossa vida em revista nessa noite. E se por acaso existem em nós barreiras, obstáculos, destrua-os, Senhor. Destrua-os nessa noite.
quebra-os nessa noite, para que no nome do Teu Filho Jesus Cristo, possamos ser livres, para vivermos em amor, para vivermos em comunhão, Pai. Nós te pedimos isso, em o nome de Jesus, amém. Tua casa é o